Estavam com saudades de mim, bebês? Virgínia botar o silencioso aí, Ainda né? tem essa. Fica atormentando, entendeu? Mais uma semana e mais um podcast pra vocês. Vocês estavam com saudade da gente? Nós estávamos de vocês. Mesmo não sabendo quem é você que está do outro lado. Nós estávamos sentindo a sua falta. Pessoa não Estávamos conhecida. ansiosos, né, Brian? Muito ansiosos. Muita ansiedade. E já puxando esse pequeno trocadilho sobre o tema de hoje, que será ansiedade. Vocês mandaram muitas mensagens no direct da doutora Georgia Freitas. Dessa vez Tá no processo. dessa vez no processo. Mas antes, vamos nos apresentar. Se é a primeira vez que você chega neste canal, caiu de paraquedas, encontrou esta thumbnail, chamou sua atenção, eu sou Brian Malcucci, @Estúdio Malcucci. Temos também Georgia, @GeorgiaFreire. Virgínia, @Virgínias. Estamos devidamente apresentados. Vamos ao nosso tema de hoje. Ansiedade. Já me deu até uma ansiedade antes de começar este podcast. Vamos lá. Doctors, Manda. o que é ansiedade? Olha, a gente podia começar falando para as pessoas Não serem ansiosos. aonde que a ansiedade começa. A grande maioria das vezes, uma pessoa ansiosa já nasce, né, já vem de uma barriguinha que já era ansiosa, Legal saber disso. né? Então, quem não ouviu esse termo ainda, vai lá no nosso outro vídeo, quando a gente deu uma pincelada sobre trauma emocional, que logo a gente vai falar mais profundamente sobre isso. Que a gente já começa dentro da barriga da mãe, todos os circuitos do cérebro que estão sendo formados ali, eles já estão imersos dentro de uma química ansiosa, se essa mãe for ansiosa. Então já é um bom começo pra gente poder entender o tema, né? Entendi. Então, às vezes a gente acha que comecei a desenvolver ansiedade, sei lá, na infância ou na adolescência, mas na verdade, então, a ansiedade já é muito antes, né? Sim, eu posso começar a desenvolver no decorrer da minha vida, né? Ser uma criança tranquila e acontecer algo traumático ou uma situação que vai se repetindo, por exemplo, bullying na escola, e isso ir se tornando algo, né, uma agressão que vai fazendo com que você desenvolva os sintomas de ansiedade. Então a gente pode dizer que todo mundo tem ansiedade em algum nível, ou alguma pessoa específica, por algum motivo específico, seja gravidez ou algum trauma na infância, vai ter, e tem algumas pessoas que vão passar pela vida e não vão sofrer com ansiedade. Eu vou te responder isso explicando uma outra coisa. Vocês sabem, fazendo uma outra pergunta, melhor dizendo, qual que é a diferença entre medo e ansiedade? Eu vou tentar aqui, né, no pouco de conhecimento que eu tenho, talvez o medo seja uma coisa real e a ansiedade uma coisa mais lúdica, mais de algo que possivelmente vai acontecer ou não. Já o medo é uma coisa que, sei lá, esteja mais... É por aí, porque o medo, ele é uma sensação relacionada a algo real. Tá. Eu saio na rua e eu vi que tem um cachorro monstruoso, raivoso, vindo pra cima de mim. Eu vou sentir medo. A ansiedade, a gente tem as mesmas sensações físicas, mas geralmente é algo mental. Muitas vezes é algo que a tua cabeça está criando pelo histórico de vida que você tem, né? E aquilo vai te dando descargas de ansiedade, mesmo que essa situação não esteja acontecendo. Em tempo real, né? Isso. Então, no caso, por exemplo, o cérebro, ele já passou por ele lembra que passou por algo parecido, então ele começa, tipo assim, ficar mandando sinal, dizendo, vai acontecer de novo, se prepara porque vai acontecer de novo. E aí tem mais um porém, nem sempre é o cérebro que lembra. Diz o estômago. Quase. Também, Mas sabe por quê? vem. Sabe por quê? Tem muitas situações de ansiedade que acontecem com a gente antes dos 3 anos de idade. E é a partir dos 3 anos que a gente desenvolve estruturas no nosso cérebro
correlacionadas mais profundamente com a memória. Então, na verdade, quem lembra das situações ruins é mais o corpo do que o cérebro. Como se tivesse ficado gravado no corpo. Exatamente. Entendi. Aquela questão, o corpo tem memória? Por isso que eu já vou deixar um gancho aqui. Quando a gente for falar de trauma no outro podcast, a gente vai voltar nesse assunto. O que o corpo As grava memórias, né? e como que a cabeça entende isso. E aí, continuando esse assunto sobre sentir a ansiedade ou não sentir, a Virgínia comentou sobre ansiedade silenciosa. E aí, queria que ela explicasse um pouquinho pra gente o que é a ansiedade silenciosa. Talvez a gente já passou por algo e achou que era outra coisa, ou, enfim, dá o papo aí. Bom, eu falo ansiedade silenciosa, é o nome que eu dei para a minha ansiedade, né? Porque tem situações que a pessoa fica com a cabeça dela não para, ela se agita, fica nervosa, como a doutora acabou de colocar, que o corpo tem essas memórias. No caso da ansiedade silenciosa, parece que tem uma coisa que te preocupa, ou você sente um gatilho, mas você não consegue fazer nada. Então, aparentemente, você tá bem, você tá tranquila, mas você sente no corpo que você tá ansiosa, porque não consegue movimentar, não consegue fazer, não consegue se organizar, tem uma irritação muito rápida, sabe? É uma coisa assim, que tá aparentemente tranquila, mas por dentro tá borbulhando tudo. As pessoas que estão do lado de fora não percebem, vai dizer, nossa, como você é uma pessoa tranquila. Mas por dentro tá tudo em ebulição. Os sentimentos, a raiva, os pensamentos, mas não transparece. E aí, tem como essa ansiedade silenciosa ser também uma crise de ansiedade? Ou quando acontece uma crise de ansiedade é uma coisa que a gente consegue, sei lá, começa a ofegar, começa a suar, começa a perder, né, enfim. Tô dando um exemplo do que acontece comigo, né? Parece que tu perde o controle, assim, tu fica muito nervoso, porque tu fica preocupado que tu vai ter uma crise de ansiedade. Já começa Preocupado a porque tu sinais, sabe né? que vai acontecer de novo e tu não quer que aconteça, enfim, vai estragar a noite, enfim, etc. Tem como ter uma crise de ansiedade no mesmo nível, vamos supor, é um exemplo, o mesmo nível de uma crise de ansiedade externa e uma crise de ansiedade silenciosa? Tem como... É que, na verdade, isso aí que a Virgínia está falando é como cada pessoa reage à ansiedade. Não é tanto a crise, né? Porque, assim, todo mundo já deve ter visto aquele ansioso que, quando tá ansioso, fala muito, come muito, se mexe muito rápido, faz muito barulho. Não para quieto, né? Isso, fica mais ativo fisicamente, fica inquieto, não consegue ficar parado. Essa ansiedade, isso tudo tem termos técnicos, né? Mas a ideia é a gente falar de um jeito simples para todo mundo entender. Então, essa ansiedade é a tal da ansiedade para fora, né? Que é todo mundo com relação ao comportamento tem comportamentos mais externos e mais internos, vamos colocar assim. Então, quando a pessoa reage dessa forma que a Virgínia colocou, ela tem os mesmos sintomas, só que é para dentro, né? E aí, isso que você colocou, Brian, tem mais a ver com quando você tá em crise, né? Entendi. Nem sempre sentir a ansiedade quer dizer que você está em crise. Isso é outro ponto interessante. Como que eu sei que eu tenho uma crise de ansiedade? Que sintomas que são, né, característicos da crise de ansiedade? Na verdade, o que a Virgínia colocou tem a ver com como que cada um percebe, né? O que é o gatilho, por exemplo. Vou dar um exemplo. A gente estava falando da criança que sofre bullying. Então, vamos imaginar que esse bullying era de um professor específico de matemática que gritava muito. Sempre que ela entrar em contato, se ela não tratar, quando ela entrar em contato com alguém que começa a gritar, às vezes a criança não vai prestar atenção, ou até já é adulto, né? Mas o corpo dela começa, o coração a acelerar, ela fica tensa, tem alguém gritando lá, não é nem com ela. Ela vai ficar tensa, o corpo vai começar a reagir. E isso não é uma crise, é um gatilho. Ou seja, tem algo que está disparando um sintoma de ansiedade. Tá virando a chavinha para o que vai acontecer. Pode acontecer. Porque a crise, o que é? É quando o teu corpo não dá mais conta de tanta ansiedade. Entendi. E aí ele meio que desliga o disjuntor para poder lidar com aquilo. E aí, falando sobre essa virada de chave, né? Então,
A gente pode ir para ser mais claro ainda. A ansiedade, ela é como se fosse uma emoção, um sentimento, até porque a gente teve o filme agora, né, do Divertidamente. Como é que a gente pode explicar o que é ansiedade de uma forma mais tangível, assim? É uma reação, é um sentimento, é uma coisa, sei lá, viajando, é uma coisa, sei lá, sanguínea. O que é ansiedade? Palpável? Eu vejo assim, ó, a gente poderia explicar a ansiedade como o filtro que a gente coloca nos sentimentos. Tá, agora eu já consegui entender. Entendeu? Porque eu posso sentir uma raiva ansiosa, posso sentir uma tristeza ansiosa ou não, né? Então, se eu sou uma pessoa que tem uma natureza, porque a tua pergunta antes, todo mundo tem ansiedade? Sim, em algum nível sim. Porque muitas vezes o que acontece? As pessoas têm essa ansiedade silenciosa que a Virginia comentou e não percebem que são ansiosos porque tem esse estereótipo, né? Que o ansioso ele é pra fora, ele faz barulho e não necessariamente acontece dessa forma. Então, se eu tenho essa ansiedade o tempo inteiro, o meu filtro vai ser a ansiedade, eu vou ver tudo através dela, entendeu? Porque às vezes a pessoa pode estar tendo sintomas de ansiedade, ela está confundindo com alguma doença, vai procurar um médico para alguma coisa específica, sendo que ela teria que estar procurando um neuropsicólogo, um psicólogo, ajuda para lidar com essas emoções. Que não é uma coisa física, mas uma coisa emocional. Mas tem consequências físicas, né? Então assim, se eu tenho uma rotina ansiosa o tempo inteiro, né? Agora vai sobrar para ti. Tomo muito café, né? Ou muito energético, né? Que daí potencializa a ansiedade que eu já tenho. Dorme pouco, se alimenta mal, não faz atividade física. Tchau, Brian. Tem toda essa rotina que faz com que essa ansiedade aumente muito, você vai viver num nível de ansiedade mais alto. Isso pro corpo é péssimo, porque qual é a mensagem que a ansiedade passa? Que você está em perigo. O tempo todo, inteiro tá em perigo, né? Aquele exemplo que eu dei, eu saio na rua, tem um cachorro vindo. Eu já gravo alguma coisa que quando eu sair na rua de novo, eu vou olhar se o cachorro não tá lá. Isso é ansiedade. Porque o cachorro, né? Quando o cachorro tá lá mesmo, é medo. Se eu tenho medo de sair na rua porque eu tenho medo que o cachorro vai estar lá, já é ansiedade. Então, quais são, por exemplo, vários sintomas físicos que você relatou que tem a ver com ansiedade? Dores no corpo, a fibromialgia é um exemplo, que vai dar polêmica falar sobre isso, mas assim, a fibromialgia, ela é uma consequência de uma junção de trauma emocional e outras questões emocionais e uma ansiedade no nível altíssimo, né? Dores de estômago, gastrite, insônia, dor de cabeça, enfim. Muscular, às vezes? Porque bruxismo, né? Tudo isso é sintoma de ansiedade também. Compulsão alimentar também, né? Compulsão alimentar. Então, eu costumo sempre dizer que a ansiedade ela é uma mãe que tem vários filhos. E daí a gente poderia fazer um podcast sobre cada filho dela. Porque na verdade o toque é um filho da ansiedade, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o pânico, né? A síndrome do pânico, as fobias todas. Então, dependendo se na receita você botar mais ou menos ansiedade, você vai ter um filho diferente. Então, continuando, aquela criança que sofreu bullying na infância, que já tem isso gravado nela, quais são os gatilhos, o que acontece que faz ela despertar para, vai começar alguma coisa aqui, ela cresce, ela entra no mercado de trabalho, ela entra numa empresa, e aí? Como é que essa criança que virou um adulto com traumas, carregando essa ansiedade, como é que ela se comporta, como que ela tá no mercado de trabalho? Assim? E é carregando mesmo, né? Porque é um peso e é um sofrimento, né? Carregar a ansiedade sem tratar. E como a gente atende tanto crianças quanto adultos, é possível acompanhar, né? Desde a história da criança, como que ela lida com essa ansiedade e às vezes lá na frente, quando ela volta para o atendimento, para fazer o tratamento, como que esse adulto foi, né? Se ele cuidou dessa ansiedade, se tratou isso da forma correta. Então, às vezes, a criança que lá atrás teve uma família, vou dar um exemplo que é o mais comum, né?
um pai autoritário, uma mãe muito rígida, algo assim, sempre que ele for lidar com uma figura que tem essa mesma postura, isso é um gatilho, porque às vezes as pessoas também não estão entendendo o que é gatilho, né? O gatilho é tudo que acontece ao teu redor, que você tenha consciência ou não, que dispara algum sintoma de ansiedade. Vai virar uma chave. Isso, e é muito importante ter consciência, Brian, porque às vezes as pessoas sentem, mas elas não entendem o que está acontecendo. Pensa que é alguma coisa física, vai parar no pronto-socorro com uma gastrite e é por causa da ansiedade. Então, essa criança que ela já foi criada num ambiente rígido, com pais autoritários, que gritavam muito, etc., se ela não trata isso, vamos imaginar que ela entre numa empresa. E nessa empresa tem lá um chefe autoritário, que grita, que coloca prazo, aquela coisa de ter uma pressão o tempo inteiro. Isso ao longo da vida dessa pessoa, principalmente porque também tem uma questão assim, será que essa pessoa vai saber dar limite? Muitas vezes a ansiedade vem porque você não sabe dizer não. Sim. E vai fazendo, vai engolindo, né? E na vida adulta, no ambiente de trabalho, hoje se fala muito em burnout. Porque o que é o burnout? É um excesso de estímulos ruins no ambiente de trabalho. E a pessoa chega num ponto que ela não aguenta mais. E fisicamente ela fica doente, né? Então, lá é importante prestar atenção que é um caminho, né? A gente falou lá de dentro da barriga da mãe, depois da escola, depois na vida adulta, no ambiente de trabalho. Então, se a ansiedade não é tratada e a gente não aprende a lidar com ela e deixar ela sob controle, nós que vamos ser vítimas dela e não o contrário. E aí, então, dito tudo isto, qual é a melhor forma só para entender, a ansiedade ela não vai acabar, você não vai sair de uma clínica, de uma neuropsicóloga te dando um laudo dizendo parabéns, sua ansiedade acabou, você está curado, viva a sua vida sem ansiedade. Esse momento não vai existir. Sinto lhe informar, se você esperava essa resposta, não terá. Mas como que a gente pode conviver no nosso dia a dia da melhor forma possível com a nossa ansiedade? E assim, né, aproveitando que você falou, cuidado com quem oferece fórmulas mágicas e milagrosas e para rápidas, curar né? sintomas e problemas, hein? Tem alguns pilares que são extremamente importantes para a gente manter a ansiedade sob controle, né? Então, cuidar da saúde física, cuidar da alimentação, ter uma rotina de sono, o corpo ele precisa descansar, porque o que acontece? Quando a gente não dorme, o corpo entende que estamos em alerta, tem alguma coisa errada acontecendo e começa a produzir uma química ansiosa e isso vai aumentando no decorrer do tempo. Ter hábitos de vida saudáveis, então se você fica numa rotina, como a Virginia comentou antes, a gente vive numa sociedade ansiosa, se você vive numa rotina de estímulo, né, tela, celular, computador, muito barulho, muito açúcar, dormindo pouco, você vai estimular a ansiedade no teu corpo. Então é muito importante fazer essas pausas, a respiração ajuda, a meditação ajuda, fazer terapia ajuda, atividade física regular, cuidar da alimentação, tudo isso faz com que esse bichinho da ansiedade fique sob controle, entende? E quando, por exemplo, eu tô sentindo que vai me dar uma crise, ou que vai acontecer, sentindo que vai começar alguma coisa que a ansiedade já me mostrou antes, eu sinto que isso está começando. Qual que é a melhor forma de eu conseguir controlar e falar assim, não, eu sei que está vindo isso, consigo controlar sim, o que dá pra gente fazer para no momento de ou começar uma crise, ou eu sentir que eu tô ficando em alerta em relação a alguma coisa, algum gatilho que aconteceu, o que eu posso fazer, um exercício ou algo, sei lá, parecido, para que consiga na hora dar uma controlada assim, na ansiedade. Essa pergunta, a resposta não é tão simples, né? Porque cada um funciona de uma forma, mas o que acontece nesse exato momento aí? A tua cabeça, ela tá começando a entrar no circuito de ansiedade. E você tá começando a ter gatilhos que quem tem crise de ansiedade já sabe que pode se tornar uma crise. E aí qual que é o problema? Você acaba ficando com medo de ter a crise. Isso. Com ansiedade da crise. Medo da crise, medo do medo da crise. O medo do medo da crise. Então, isso tem várias questões que são trabalhadas em terapia, mas
explicando de uma forma simples, que não é, você precisa tirar a tua cabeça daquele foco. Uma das dicas que a gente pode dar é a dica do gelo. Já ouviu essa? Não. Eu tô começando, Não sei do que se trata. eu tô começando a ter sintoma da crise, né? Tô no trabalho, tô em algum lugar, tira a tua cabeça daquilo ali, vai fazer outra coisa, coloca a mão, ou se você não tiver gelo, vai lá no banheiro, abre a torneira, coloca a mão embaixo, molha o rosto, coloca um estímulo físico no teu corpo que desliga esse pensamento. O ideal é você pegar gelo, segurar gelo. Porque daí aquela sensação sensorial ela é tão forte que ela te tira. Claro que se você está num processo terapêutico, você já vai entender outras formas de lidar com isso. Mas essa é uma dica que a gente pode dar. Né? Se você estiver em casa e começar, tá numa situação de tensão, de pressão de trabalho, ou faculdade, ou sei lá o quê, e você percebe sintoma, banho gelado. Corta esse pensamento obsessivo na hora, porque é um estímulo extremo. Não é uma coisa que vai te fazer mal, né? Mas vai te tirar daquele pensamento. Gostaram do nosso papo de hoje sobre ansiedade? Claro que a gente tentou explicar da forma mais prática, mais fácil possível. É um assunto muito mais profundo. Extenso, né? A gente só deu uma pincelada sobre. Se você ficou com alguma dúvida, mande uma mensagem pra gente. Mais especificamente para esta mulher aqui. Vá nas nossas redes sociais, mande uma mensagem se ficou com alguma dúvida, se você quer saber ainda mais sobre. Também deixa aqui, façam perguntas, deixa aqui nos nossos comentários também. E logo mais teremos outro podcast. Mande sugestões de temas também que vocês têm interesse, curiosidade, que vocês querem saber ainda mais. E nós estaremos aqui prontos para respondê-los. Um beijo, um abraço e até a próxima. mais.